Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast da Certifica, o Autenticados. Hoje a gente recebendo um convidado muito especial. O podcast Autenticados, que foi criado para a gente levar mais informação para você, parceiro da Rede Certifica de certificação digital, mas também para você, empreendedor, né, que quer saber um pouco mais como funciona a nossa rede de venda, né, do Brasil inteiro, o nosso case de gestão, case de empreendedorismo. A ideia é a gente levar muita informação sobre a nossa tecnologia, né, sobre as novas soluções, as novas ferramentas digitais que a gente está colocando no mercado, né, e a gente trazer também pessoas especiais que a gente conheceu ao longo da jornada e que, né, fazem a diferença hoje em todo esse ecossistema da Certifica, né? A gente espera levar para vocês muito conteúdo, né, muita diversão, muita coisa boa, muita descontração, né, e ajudar vocês aí na jornada empreendedora de vocês. Estou aqui do meu lado com o nosso co-host Fernando Almeida Guida. Empresário. Muito obrigado. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes com esse projeto. E assim, fiquem à vontade para depois sugerirem alguns temas, até convidados, né? Então, assim, tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que eu admiro muito. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Isso aí. O Fernando, que é nosso diretor de expansão de canais. Além de empresário né, de vários ramos. Ainda tenho 14 sociedades com o Heitor, né? Então, assim, é bem complicado a minha vida, mas a gente dá tempo para tudo, né, Juliano? Né? Isso aí. Isso aí, pessoal. E hoje a gente está com o Juliano, né? O Juliano, ele vai falar para nós um pouco sobre o projeto que ele está trabalhando hoje aqui na Certifica, né? Que é o Certifica Mais, está ligado à inserção de novos produtos dentro da nossa rede de venda, né? A capacidade de cross-selling e upselling, as necessidades do empreendedor hoje, o que uma empresa precisa, o que o microempreendedor precisa para poder levar o seu negócio para o próximo nível. Ele tem estudado bastante sobre isso, vai estar falando um pouco para nós sobre todo esse tema, né? Então, Juliano, né? Juliano Córdova Lima, Julie. 39 anos. Seja bem-vindo, Julie. Internacional, né? Gaúcho. Colorado. Casado, pai do Juan, do Santiago e da Maria Cecília. Contabilista e administrador por formação, pós-graduado em controlador. Tá doido, né? Que isso, não sabia. Em gestão financeira, possui MBA em gestão de risco, pós-MBA em inteligência empresarial pela FGV do Rio Grande do Sul. Não, analisa o currículo dele para nós, por favor, vê se é verdade. Tá? Com uma trajetória de 16 anos de um grupo empresarial, acumulou experiência em diversas funções operacionais e estratégicas, tendo como último desafio a posição de diretor executivo. Atualmente, há 2 anos, atua como diretor de expansão e novos negócios do Grupo Certifica, com foco em conectar o universo de soluções digitais voltados às micro e pequenas empresas ao potencial de distribuição, venda e relacionamento da rede. Mas, na verdade, eu conheci o Juliano mesmo, foi num barco lá no meio do lago em Brasília. Foi, não foi? Isso que eu ia falar. A gente conhece o Juliana há muito tempo e assim, sempre teve ele como aquele cara referência no mercado, só que muita gente boa, né? Sempre agradável, sempre querendo ficar perto, né? E a gente nem pensava que um dia poderia trabalhar Isso junto, aí. né? Bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado, Nando. Aí posso chamar de Nando, né? Pode me chamar de Nando. Como a gente chama nos bastidores, na intimidade. Sim. Acho que a gente está aqui muito mais hoje para bater um papo. Aqueles papos que a gente batia há 10 anos atrás, sobre como ia ser o mercado no ano que vem, com a resolução 130. Aquele papo que a gente bateu, como que a gente ia se espelhar na progressão que a Certifica vinha fazendo, Certifica Minas naquele momento, né, de crescimento. Aquele papo que a gente bateu diversas vezes. E aí, vai acabar a certificação digital? Então, acho que hoje a gente está aqui muito mais para bater esse papo. O papo, logicamente, para levar muita informação, para falar do que a gente entende e o que a gente acredita que vão ser os próximos passos do mercado, mas também para deixar a galera muito à vontade para curtir junto com a gente. A gente espera que seja uma hora muito agradável para vocês. E a gente está aqui hoje, eu conheço o Nando e o Heitor há 10 anos,
sempre fomos amigos, que nem o Heitor falou, de estar num barco junto, de tomar uma cerveja, de estar no Cert Fórum, de falar do mercado, e hoje eu tenho a honra e o prazer de trabalhar pro Heitor, de trabalhar pro Nando, pro Marcelo, pro Vande, nesse grupo que é a Certifica. Então, é isso, acho que o começo e... Acho que o currículo, hoje eu tava escutando, tem um grande empresário no Rio Grande do Sul, o Colombo, né? O dono das lojas Colombo. São mais de 200 lojas, e eu fui numa palestra dele, ele tem a 4ª série, ele tem 89 anos. E ele fala que a grande faculdade da vida dele é a barriga no balcão. E eu acho que esse projeto que a gente está tocando aqui, o Heitor vem cobrando desde o início isso. Barriga no balcão. Vamos estar lá junto, procurar ver o que o empresário precisa, procurar quais são as dores da rede. Eu acho que esse é o maior ensinamento que a gente pode levar da vida. Não adianta a gente estar atrás de uma mesa confortável, no ar-condicionado, né? E não estar junto com o nosso parceiro, com o nosso cliente, para entender o que ele precisa. É isso aí. É engraçado, né, Nando? Que o Nando já quis ser o Juliano e eu também já quis ser o Juliano. Já mesmo. A gente tem uma história... Sempre muito bem vestido. E aquela nossa história, né? Que a gente tinha o Juliano como referência ali no mercado de certificação digital, né? Batendo recordes. Batendo recorde e tudo. E hoje a gente trabalha junto, é um prazer a gente estar junto, junto nessa caminhada, né? Juliano, e a gente sabe que você tem uma história ali como torcedor do Inter, fanático, né? Então, eu queria te perguntar, você acha que torcer pro Inter, ser colorado, sofrer igual você sofre, te preparou para trabalhar na certificação digital? É uma boa pergunta, Ana. Eu vou falar assim, para quem é gaúcho, para quem gosta de futebol, eu sou torcedor do Inter dos anos 90, eu nasci em 85, e os anos 90 do Inter foram os piores anos da vida de um clube de futebol, onde tudo aconteceu, só vi o Grêmio ganhar, só vi o Inter perder, e a gente não ganhava nada. E eu acho que tu continuar torcendo, continuar acreditando num propósito, porque torcer para um clube de futebol é um propósito, né? O meu avô era colorado, meu pai é colorado, eu sou colorado, os meus filhos não têm escolha, serão colorados e são colorados. Então, acho que eu sempre fui... Eu acho que pegando Inter e minha trajetória de vida, eu sempre fui muito resiliente naquilo que eu tenho como objetivo de vida. Eu acho que torcer para um futebol é isso, é ir lá, é amar, é se entregar, é se doar, e no outro dia, independente de vitória ou derrota, seguir com aquilo que tu acredita. Então, acho que certificação digital... Eu sempre costumo dizer que trabalhar ou certificado ou vender banana, ele é a mesma coisa. É amor, é paixão, é entrega, é adrenalina, é estudo, e principalmente a gente que está numa linha de frente de ter que vender, escalar, ou pegar a mão do parceiro e dizer para ele, dá para crescer ainda, vamos lá, tem espaço para crescer. É muito grande, né? De estar na frente, né? Tem muita gente que confia no trabalho nosso, né? Então, assim... Mas eu acho que isso é o que nos motiva. Imagina, Nando, eu chegar pra ti e dizer assim, amanhã tu vai ter um cargo de administrativo. E tu não precisa mais falar sobre venda ou prospectar nenhuma Não dá certo, tá doido. Então, acho que é isso. É isso, torcer pro Inter foi isso. Me tornou resiliente. Resiliente. E outra coisa que te tornou resiliente também, que eu tenho certeza, é que você trabalhou muitos anos em uma empresa, né? Né? E trabalhar muitos anos numa empresa te torna resiliente e paciente também, né? A minha história até hoje, eu sou muito grato aos anos que eu trabalho. São 16 anos de uma jornada, né? E foi o meu primeiro e único emprego, agora certifica, na área administrativa. Eu trabalhei 5 anos na indústria montando alarme de carro. Então, para quem não sabe, eu fui quase técnico em eletrônica. Montava placas de alarme de carro, sirene, tudo isso aí, capacitor. Alguns tinha que voltar para garantia. E aí, de um dia, eu ganhei uma bolsa no ProUni de administração e comecei a estudar e falei, não quero mais me sujar de graxa. Me sujava de estanho, de graxa, acho que dá para buscar mais. E aí, decidi sair da empresa e consegui um estágio nessa empresa a qual eu entrei. Fiquei 16 anos, lá fui... auxiliar, assistente, trabalhei na área societária, trabalhei 4 anos como contador do grupo, formei outros 2 contadores, depois aí surgiu a oportunidade de entrar na área de certificação digital, do qual a gente vai falar um pouco mais sobre ela, e atuei depois dos últimos anos como diretor executivo. E aí chegou um dia que a gente entende que nem para a empresa a gente está fazendo bem, e dia de a gente encerrar um ciclo. Acho que no futebol também faz parte esse encerramento de ciclo. Sim. E a gente encerrou um ciclo com muita gratidão, com muita honestidade e torcendo para que tudo lá continue dando muito certo. Isso aí.
Vamos lá, pegar o gancho aqui, né? Você falou que você é formado em contabilidade, eu também sou, né? A gente vem numa escola que entende muito bem as dificuldades do empreendedor e talvez seja isso que nos projetou para o mercado de certificação digital, né? Nós, enquanto contadores, nós tivemos que levar essa mensagem para o empreendedor que ele necessitava de fazer um certificado digital para entregar as suas obrigações fiscais, né? E dali nós, tanto a empresa como você trabalhava, quanto eu também, enxergamos uma oportunidade, né, de ter um negócio a mais, né, do que a contabilidade. E por isso que você teve essa história de sucesso ali na certificação digital e a gente construiu aqui a Certifica, né, que hoje não só é uma empresa que vende certificados digitais, mas também que construiu essa rede de distribuição, né, e esse exemplo de empresa educadora. E aí, Juliano, eu acho que estamos aqui para falar, né, da nossa rede de distribuição, da nossa força e capacidade de atender o Brasil inteiro, né, de ser um balcão digital em cada cidade que atende o empreendedor, que consegue falar com o empreendedor, que consegue resolver esse problema específico do certificado digital. Você esperava que, quando você começou lá atrás com o certificado digital, que poderia ter essa relevância, né, que o nosso serviço de certificação digital poderia ter essa relevância para o empreendedor e que a gente fosse chegar tão longe em cada lugar do país? O que você imaginava lá atrás com relação a isso? É uma pergunta que eu acho que talvez nem a Certifica e nem as grandes players do mercado tinham essa visão, né? Porque quando começou a certificação digital lá atrás, surgiu a obrigatoriedade vai começar o ECD, vai começar principalmente o E-Social. Todo mundo achava que acabaria ali. Entregaria uma obrigação com uma exigência de um documento fiscal. Não, e já existia. E aí uma coisa curiosa, tá numa dessas minhas imersões aí, o professor já falava no banco de faculdade em que o Brasil ele estava se espelhando num mecanismo japonês, principalmente a Receita Federal, de cruzamento e de auditoria de informações. E aí, para fazer esse mecanismo, logicamente, o país precisa ter muitas declarações. Né? Tem que ter declaração, tem que ter a REINF financeira que cruza com a declaração econômica. Então, por um país precisar ter essa malha de declarações e principalmente para não quebrar sigilo fiscal e para não incorrer o risco de o empresário alegar que a Receita Federal está tomando uma proporção muito maior do que deveria, a Receita Federal precisava de um mecanismo de acesso e segurança e não repudiável. E o único mecanismo naquele momento era a certificação digital. Então, e aí o Heitor falou sobre tamanho de rede. Eu estava pensando aqui agora, nessa posição que hoje eu ocupo, que é na posição de diretor de novos negócios, de novos produtos, a gente acaba conversando com grandes players de outros mercados que fazem de algum momento sinergia com a certificação digital e principalmente com a nossa rede. Heitor, Nando, é impressionante quando eu começo a apresentação sobre a Certifica, quando eu falo quem é a nossa rede, o tamanho da nossa rede, aonde a nossa rede está, e quando a pessoa me pergunta, mas vocês atendem em qualquer lugar do Brasil? Eu falei, em qualquer lugar do Brasil. Então, talvez a rede hoje, talvez o nosso parceiro, que está lá em Pinheiro, no Maranhão, que está lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que está aqui do lado, em Arcos, ele não consiga ver essa dimensão do que é a rede Certifica e do que é o potencial dessa rede de distribuição. Então, eu queria só que nesse podcast vocês levar essa mensagem também. Vocês fazem parte hoje de uma rede em que grandes players do mercado, a gente fala com o VR, com a Brinks, com grandes empresas, têm a maior vontade de estar associado e de fazer essa sinergia junto com a gente. Quando você falou isso, eu fiquei lembrando aqui do início, né, da Certifica, quando fui convidado para iniciar o projeto, né, para fazer parte, né, desse projeto. Eu falei assim, não pode, esse pessoal deve estar ficando doido. Como que eles estão vendendo uma coisa que a maioria das pessoas não sabe nem o que é? E eu tô ficando mais doido ainda. Mas mudou, Nando? Hoje, se a gente perguntar para alguém o que é certificado de... Eu falei, não, eu tô ficando mais doido de estar nesse projeto. O que é isso? Como que eu vou fazer? Né? Então, assim, é um dos grandes desafios nossos também, porque até hoje não mudou. E hoje tu virou esse grande empresário. Grande empresário, né? Queria agradecer os patrocinadores, tá? Heitor Pires Produções, né? Marcelo Rodrigues,
produções também, tá? E Vanderlei Xavier de Castro, Agro. filmagens. Agro. Agro, Vanderlei né? Agro. Tá. Sem esses patrocinadores, não teria esse podcast aqui, tá? Mas vamos lá, pegando o gancho do Juliano, Nanda, acho que mudou um pouco a concepção, né, do que é um certificado digital. Acho que a gente vem trabalhando isso ao longo dos anos. Mas sim, né, que a gente conversa aqui, o tema desse podcast hoje é novos produtos, né, novas oportunidades. É a capacidade da gente não só vender o certificado digital, mas a rede que foi formada para vender e se relacionar e atender o cliente, ela ter capacidade, né, de vender outros produtos também, né? Ela ser multiprodutos, ela conseguir resolver outros problemas daquele funcionário, né? daquele empresário. Então, acho que já é uma bola que eu venho levantando há uns bons anos, né? Nós precisamos ser capazes, e o Juliano tem uma visão muito, muito boa disso, né? Da oportunidade que é esse balcão digital, né? É igual você falou, Juliano, que está em contato com grandes empresas que brilham os olhos na nossa rede, né? E conta para nós, o que essas empresas elas enxergam de mais positivo na nossa rede? Qual que é o valor que elas enxergam nisso tudo? Todas as vezes que elas falam do produto delas, a pergunta que eu faço sempre é quais são os canais que vocês têm de distribuição? E o canal que ela me apresenta é os canais tradicionais. A gente tem vendedor na rua, a gente tem tráfego digital pago. E eu falei, beleza, a gente tem, hoje posso falar, quase 10 mil. Eu tenho 10 mil contatos direto com no mínimo 250 mil empresários mês. Contato direto de no mínimo 10 minutos desse empresário. Mas como assim? E quando eu explico como funciona a certificação digital, como é a nossa posição, falo, como que a gente pode se associar a vocês para aproveitar isso? Então, a gente tem hoje, eu acho que o primeiro ponto, quando eu converso, assim, eu converso com muitos donos também de AR, donos de ponto de atendimento, quando eu converso com eles, eu acho que o primeiro ponto é acreditar. Acreditar que não vende só certificado digital. Acreditar que naquele momento o cliente está dentro da loja dele, ou fisicamente ou virtualmente, porque cabe também a gente, mesmo numa videoconferência, mesmo num atendimento online, conseguir dar para esse empresário uma visão de que ele está pertencendo a algum lugar. Eu, como empresa, não posso deixar que ele... eu tô solto. Não, tu não tá solto. Tu tá emitindo um produto ou... pegando o teu produto junto com uma marca valiosa, com a minha empresa e relacionamento. Então, quando eu falo assim, vocês estão vendendo uma relação de confiança, vocês têm o que é mais buscado no mercado, que é o contador e o empresário acreditam em vocês. Então, vender outro produto, eu diria que começa mentalmente. O empresário, o dono da R, o dono do ponto de atendimento, o nosso parceiro que disser assim, cara, eu tô pronto. Ele vai escolher o produto que vai vender. Ou nosso, ou no mercado. Explique para a gente um pouco, né? E eu tenho acompanhado o seu movimento de pesquisa, né, sobre como a gente introduzir esses outros produtos dentro de uma rede já constituída, né? E aí passa por educação da rede, educação empreendedora, educação de venda. Mas o que foi importante avaliar, né, para saber se realmente, esse é um negócio para a nossa rede ou não? Colocar a nossa rede para vender outras soluções é um bom negócio mesmo, vai dar certo, a gente vai apostar nisso, ou devemos seguir para outro caminho? Qual foi a matriz que você fez ali para poder chegar nessa conclusão? Primeiro, antes de responder assim, diretamente a tua pergunta, eu estava esse dia escutando um podcast de criação, como que foi criado o Zé Delivery, né? Deve ter em qualquer... Hoje eu estava lendo que... sensacional, né? Já está em 1.500 cidades do Brasil. Então, talvez, se na cidade do nosso parceiro lá não tiver, ele sabe o que é um Zé Delivery. Você já pediu um Zé Delivery? Eu uso direto. Mas só contar, assim... a Ambev não criou o Zé Delivery para concorrer com os pontos de distribuição dela. Porque o negócio da Ambev, o negócio de cerveja no Brasil, ele é um negócio sem sazonalidade. Não existe crescimento no mercado de cerveja, né? Então, isso é uma curiosidade. Ele é a mesma nos últimos 10 anos. Então, não vai crescer. E a margem de cerveja, ela é baixa. Porque continuam entrando marcas grandes, o preço da cerveja, ele cresce só a inflação. Então, o que acontece é, o negócio da Ambev, o maior negócio da Ambev é logística e distribuição.
ela tem hoje uma logística de distribuição enorme. O que estava acontecendo, Nando? O Zé Delivery, né, só para quem não sabe o que faz a logística, né, das bebidas entre um ponto de venda É um e a aplicativo. casa. É um iFood de E aí tu falou a palavra. bebida. A Ambev, os diretores da Ambev sentados numa mesa, eles olharam. Por que nós estamos perdendo venda nos nossos pontos de distribuição? A gente chama de boteco no Rio Grande do Sul, tá? Não sei se aqui também chama Boteco, assim. No boteco aqui da esquina, por que tá vendendo menos Brahma? Por que tá vendendo menos Kaiser? E eles entenderam que quem vai a bar comprar é um tipo de público. E outro tipo de público toma em casa. Numa reunião de amigos, como a gente está aqui agora. Aliás, água é difícil, né? Alô, Zé Delivery, se você patrocinar pede uma cerveja para nós no próximo episódio, a gente tá tranquilo aceitando. aqui. Né? Então eles entenderam que o público que vai ao bar mas o grande público, eles estavam perdendo pro rap, pro iFood, que estava tirando a bebida dos pontos de distribuição, e quando meu ponto começa a vender menos, ele começa a comprar menos da Ambev. O que estava acontecendo era a Ambev criou o aplicativo muito mais para ajudar os pontos de distribuição do que porque ela tem o monopólio do mercado de cerveja no Brasil. Se ela vender no mercado ou no boteco, é a mesma coisa. Então, pegando o gancho da explicação... E eles focaram muito na qualidade dessa entrega. E hoje o Zé Delivery tem vinho... Tem tudo. E aí, pedi, deu 5 minutos. Chegou lá em casa. E era o gancho que eu vou pegar. O Zé Delivery hoje ele tem vinho, ele tem salgadinho, ele tem destilado, ele tem energético, que são produtos que não estão na Ambev. Então, por que ele colocou esses produtos lá para dentro? Pegando essa análise de racional e principalmente quase que semântica, assim, hoje o mercado de certificação digital, a forma de distribuição do produto, ela vem mudando ao longo dos últimos 10 anos. Então, talvez o canal tradicional de venda, ele não vai ser mais o canal que daqui 3 anos a gente vai utilizar. Se a gente certifica, se a gente não criar um Zé Delivery, se a gente não criar um aplicativo, uma metodologia, uma ferramenta, uma construção de aproximar esse cliente do meu ponto de distribuição, talvez a gente perca para os grandes distribuidores. Né? Então, o que a gente está fazendo é discutir como que a gente vai criar um Zé Delivery, criar essa distribuição de outros produtos que são aderentes à dor do empresário que bate lá na porta desse nosso... Bom, aí é o ponto que eu queria chegar. Né? Então, a gente fala muito da rede, a gente fala muito do nosso negócio, a gente fala muito do produto, e eu já cometi esse erro várias vezes, né, de não escutar o nosso cliente, não olhar o que nosso cliente precisa. Né? Às vezes a gente está aqui, bom, vamos montar um negócio, mas o principal ponto, que é olhar a necessidade de quem está lá na ponta, a gente não faz, a gente acaba errando e o negócio dá errado. Né? E é importante a gente saber quais são as soluções, né? o que esses microempresários hoje, né? O que eles necessitam. A gente sabe que o mercado hoje, né? A maioria das empresas são microempresas, isso que move o Brasil. Né? Isso é um conhecimento de todos, mas da minha formação de contador eu tenho uma consciência grande do que eles precisam, né? Mas qual que é a sua visão? O que hoje há uma deficiência para esses empresários, esses microempresários, né? O que eles precisam e o que a gente precisa de fazer para chegar até eles? Quais são as características dele? Né? Eu acho que esse microempreendedor hoje, Heitor, ele abre uma empresa porque talvez existe uma pressão hoje para abrir um MEI, para abrir uma empresa, né? E depois ele abre a porta, ou ele abre a empresa, ele vou prestar um serviço, ou vender algum produto, e ele para. Porque ele sabe fazer muito bem a atividade dele, que é talvez consertar um sapato, que é vender uma pipoca, que é ter uma loja de eletroeletrônico, mas o universo de desafios que ele enfrenta. E agora, eu tenho que emitir uma nota de venda de formiga para Arcos. Como que eu faço? Né? Hoje ele tem o contador à disposição, mas o contador vai precisar de uma ferramenta. O contador vai precisar ter um emissor de nota fiscal para que emita de forma fácil aquela nota que o empreendedor consiga emitir. Hoje ele contratou um funcionário, ele já tem a obrigatoriedade de mandar todos esses exames
para o E-Social. Hoje ele contratou um funcionário, ele tem que registrar o ponto, porque se esse funcionário disser que fazia hora extra, ele tem que comprovar que não fazia. Então, existem diversas dores, e diversas dores, são dores reais e dores que o empresário nem enxerga, que estão vinculadas à atividade profissional de ser empresário no Brasil. Então, o que é o nosso momento de projeto? E toda vez que eu lembro desse projeto, Heitor, eu lembro da gente sentado lá na antiga Certifica e tu me abriu um mind map, porque o Heitor gosta muito de fazer mapa mental, né? A gente sofre, né? Todo assim, colorido, domingo, 4 horas da tarde. com mais de 70 programas que ele diz assim, ó, olha aqui, ó, um escritório de contabilidade, um empresário, ele tem mais de 70 programas que ele tem que contratar. E eu acho que a essência é essa, sabe? A gente está olhando para o mercado, está tentando reduzir ao máximo as soluções que a gente entende que são necessárias para ele tocar o negócio dele e tá unificando essas contratações em uma única plataforma. E levando para ele também, Heitor, algo que é muito caro no Brasil e algo que acho que é uma defasagem muito grande. A gente vê hoje Wendel, Caio, Joel J, Caio Carneiro, tem programas que são muito bons, mas para grandes executivos. E onde está a educação para esse pequeno empresário? Aonde está uma educação de qualidade para esse pequeno empresário? Então, esse pilar da Universidade Certifica, da gente levar a educação, mas uma educação prática, uma educação de ferramenta, uma educação que ele possa assistir um vídeo nosso e dizer assim, caramba, vou aplicar amanhã na minha empresa. Então, o programa Certifica Mais, ao qual a gente está construindo em conjunto aqui na empresa, ele é isso. Ele é educação, ele é unificação de ferramenta e ele é soluções reais para dores reais. A gente não quer construir um portfólio de solução que a gente se apaixona pelo produto e a solução não era aquela. Eu sempre falo, não adianta me dar R$1.000 para mim gastar na loja do Grêmio. Eu não vou gastar e não vou dar para ninguém, porque eu não vou dar R$1.000 pro Grêmio. Eu vou pegar os R$1.000 e vou botar fora. Então, adianta isso? Então, a pessoa que me der isso não investigou quem eu sou. E se a gente fizer isso no mercado, a gente vai perder tempo, dinheiro e vai frustrar mais uma vez. Certo. Eu enxergo uma lacuna grande entre as grandes empresas, né, que têm capacidade de contratação de boas ferramentas, né, para resolução de problemas, para continuar o crescimento, e o pequeno empresário, que ele não tem, né, o micro, ele não tem uma capacidade financeira para contratar uma boa ferramenta, ele não tem conhecimento e educação para utilizar essa ferramenta. Ele não sabe onde chegar, né? Onde procurar, né? Não sabe, mas ele precisa. Né? Ele precisa ter um controle mínimo se ele quiser avançar um pouco mais. Né? E é onde que o governo não consegue ajudar. O contador ele tenta ajudar, mas o contador hoje ele sofre com sendo mais um entregador de guia, né? Do que de guia, de obrigação fiscal, do que de ajuda mesmo, de auxílio. Né? E isso é caro, você ensinar alguém. O meu DNA e o seu também de contador, a gente é quase que educador de empresários. Né? Esse DNA Certifica também tem. Né? Nós crescemos assim como uma empresa educadora. A Universidade Certifica, o projeto Certifica Mais, ele é para conectar isso. Né? Eu acho que você falou bem, a necessidade, né, as necessidades de ferramentas digitais existem, mas a gente tem que ensinar o empresário a utilizar também. Sem né? Se ele não tiver capacidade técnica para utilizar, ele não vai utilizar. Né? Ele vai acabar sendo um empresário que tanto fala aí, né? Um empresário. Um empresário que é o... Alguns que a gente Qual é a conhece. sua profissão, empresário? Né? O grande desafio hoje nosso aqui, né, do nosso mercado é transformar, é fazer essa AR enxergar realmente de que ela precisa de um canhão, um novo canhão virado para outra coisa. Eu acho que essa é uma responsabilidade nossa. E eu sempre falo assim, eu tô há 2 anos e meio, abril agora foi 2 anos e meio, vindo todos os meses para Formiga. O Juliano me manda toda semana algum case de alguma empresa grande que adicionou um outro produto junto com o seu principal produto. Então ele mandou já a Vivo, que começou a vender... Vivo vende empréstimo, Vivo Pay vende empréstimo. O que mais? Vamos lá. Toda semana ele me manda. Para mim o maior exemplo, eu falei pro Heitor, o maior exemplo, para quem
Pra quem, assim, viaja, acho que a primeira viagem que eu fiz de avião faz uns 10 anos. Sempre existiu loja da Copenhague nos aeroportos. Só que a loja da Copenhague, ela só tinha chocolate. E era um chocolate de alto nível para que tu passar no aeroporto e levar para tua esposa, para tua mãe, um presente. Hoje, a loja da Copenhague tem café, água, salgado, né? O portfólio da Copenhague, ela ampliou muito. Então, assim, todos os distribuidores de produtos, e principalmente de produto digital... O caso Sem Parar também, né? O caso Sem Parar é assim, é uma coisa absurda o que tá virando esse Sem Parar. E eu utilizo muito nas minhas viagens, né, nas rotas. Mas aí talvez aí um exemplo. Porque não é só no pedágio, é estacionamento, o McDonald's aceita Sem Parar, alguns deliveries sem ser o McDonald's está usando esse Sem Parar, então assim, cara, é uma mão na roda pra gente e a gente usa, porque é prático. Eu acho que a gente tem que usar o exemplo Sem Parar. Eu tava olhando o que o CEO de marketing fala. Parar, então é bom. Cai lá na é mais fácil dele. ainda, né? Nem tu que paga. Cai na conta dele. O gerente de marketing, o diretor de marketing, hoje tem nome bonito, o CMO, né, do Sem Parar, fala que o negócio Sem Parar é mobilidade. Então, eles pegaram a palavra mobilidade e eles olham para tudo que for dor do mercado de mobilidade, né? Tu deu vários Gasolina. exemplos. Vários exemplos. Gasolina. Então, eu posso hoje... Então, eu acho que o nosso negócio, a gente tem que aumentar a palavra de certificado digital, né? Hoje, a gente faz muito mais. A gente leva uma solução digital para o nosso pro empresário. E a gente simplifica a vida dele, porque... Heitor, eu tava lembrando, a gente falou sobre gravar esse podcast, tava lembrando que em 2014, quando eu fui fazer o certificado, eu esperei 2 semanas. Eu não sabia que documento eu tinha que levar, né? Eu fui a 40 quilômetros da minha casa para emitir. Eu saí de lá com um papel, com umas regras, um cartão, e eu não sabia nada o que tinha que fazer. Então era difícil. E continua. Hoje, se eu falar pro empresário fazer um certificado sozinho, sem a ajuda de um agente de registro, é difícil. Não é fácil. E eu acho que tu fala muito disso também. O certificado ainda é difícil, né, para fazer. Então, se não tiver uma pessoa na frente dele, que são nós, os nossos AGRs, os nossos parceiros, auxiliando a tornar fácil, mostrando para aquilo tornar fácil, não vai acontecer. Ele vai buscar outra solução. E eu acho que em soluções digitais é a mesma coisa. A gente tem que tornar fácil. E aí, esse é o nosso desafio. Como a gente tornar o programa Certifica mais fácil? A gente ontem, de segunda para cá, que eu tô aqui essa semana, a gente teve 4 reuniões. Todas elas... Cada reunião que a gente faz, a gente amplia a nossa percepção de tornar fácil, né? A gente vai ter que fazer mais coisas interno para lá na ponta ficar mais fácil essa entrega pro cliente. Dica de ouro, ó. Eu sou contador, Fernando é o empresário, vai abrir uma empresa. Chegou no meu escritório, e aí? Tudo bem? Beleza? Beleza, Boa tarde, joia. tranquilo, tudo certo? O Isaac me pediu para te procurar. Tudo jóia? Eu tô querendo abrir uma lanchonete. Só um minutinho aqui que eu vou enviar um SPED primeiro que tá atrasado, depois a gente... Só um minutinho, tá? Sempre atrasado, contador. Brincadeira. Vamos lá. Você precisa de constituir uma empresa? A primeira coisa que você vai ter que fazer é um certificado digital lá com o Juliano. Meu nome tá sujo. Eu no certificado digital com o Juliano, porque eu preciso para poder abrir a sua empresa na junta comercial e depois para entregar as suas obrigações fiscais, beleza? Beleza, o que é? Tá, você vai abrir uma empresa de qual ramo? Vou abrir uma lanchonete. Uma lanchonete. Tá, você vai precisar de abrir uma conta bancária. Você já tem o seu banco preferido? Tem. Tem? Qual banco que é? É o Cicobi. Qual que é a taxa mensal lá? Não tem isso não. Não sabe? Não. Então eu tenho um banco para te indicar. O Banco Juliano. O Banco Juliano não cobra taxa mensal e a taxa da maquininha de cartão é a melhor. Vou te dar o cartão dele, liga para ele e coloca o cartão lá. Quero. Beleza? Quero. E aí, você vai ter quantos funcionários na sua lanchonete? Por enquanto, 4. Você vai controlar a jornada desse pessoal como? Com ponto escrito? Como que é? Ainda não tinha pensado. Cada um chega a hora que quer. Tudo amigo ali, cada um. Vou ter que ver o que eu vou fazer. Um livro, né? Alguma coisa. Eu tenho aqui para te indicar um programa de ponto, Juliano Ponto, que chama. Muito bom também. Você vai conseguir controlar a sua jornada do seu funcionário, horas extras, tudo certinho. Fechou. Dá uma ligada para ele aqui. Fechou, pode deixar. Cara, e se você for ter funcionário, você vai precisar de um programa de benefícios também. Você vai pagar a alimentação para ele,
pessoal hoje que é o Gympass, né? O acesso à academia e tudo. Nossa Eu também tenho uma empresa que tem um cartão de benefício, chama Juliano Benefícios. Nossa, tá precisando Dá uma ligada para ele. Tá precisando de funcionário, não? E aqui, vou mais além. Se você vai ter funcionário, você precisa de entregar um demonstrativo pré-social de segurança do trabalho, o SST. Relatório de eventos. Relatório de eventos. Você vai ter que procurar um técnico de segurança do trabalho. Você tem para me indicar? Tem, Juliano. Procura ele lá. E o honorário já foi a quanto depois dessa conversa? Eu já desisti, tá, gente? Já não tem lanchonete, mais uma pergunta. Isso aqui é teatro. Como que você vai fazer para conseguir mais clientes para sua lanchonete, além de ter um maravilhoso pão de sal lá todos os dias? Cacetinho no Rio Grande do Sul. Boca a pouco. Você vai precisar de um bom trabalho de marketing. Você tem para me Então, indicar? o Juliano pode te fornecer um setup digital, fazer sua rede social, te dar todo o apoio necessário. Tudo bem? Se você precisar de mais alguma indicação... Emitir nota? Do registro, do nome. Isso. O principal. Você vai ter que emitir nota fiscal também. Vou te indicar um software, né? O Juliano Software. É muito bom. Esse Juliano. Você pode dar um pulo lá. Que isso? Aí, tá vendo? Não, é assim, não é, Juliano? Mas você a prática. Assim, o cara assusta. Eu falei só uma parte das necessidades. Eu diria que esse é o portfólio básico, né? E acho Legal. que essa facilidade de vir do universo contábil, né, Heitor? Eu sempre falei assim, toda vez que eu tive que, e muitas vezes, visitar escritório de contabilidade para vender certificação digital. O que hoje virou, né, mais do mesmo. Mas toda vez que a gente sentava para falar com o contador, eu não falava em certificado. Como é que tá a MIT? Viu a MIT, a nova declaração que veio aí? Pois vai substituir da CTF Web, né? Mas ela vai ficar duplicada. Então, a gente entender a linguagem desse nosso grande distribuidor, do nosso parceiro, fica muito mais fácil fazer uma venda. Então, acho que esse é o nosso desafio. Vamos lá, o cara tá lá preocupado em vender o pão de queijo dele, né? Recheado de linguiça e de requeijão. Ele nem sabe que tem uma obrigatoriedade lá. A gente tem que construir essa educação junto com ele, a gente tem que levar essa informação, a gente tem que sentar com ele e orientar. E quando eu falo a gente, é esse universo de mais de 10 mil pontos de atendimento espalhado aí no Brasil, né, Heitor? Com certeza. Eu fiz a representação do contador e a gente faz o link para os nossos pontos de venda que estão lá disponíveis para atender o cliente e fornecer auxílio, né, o certificado de auxílio para eles. O nosso grande desafio é capacitar esses pontos de venda, né, para fornecer essas outras soluções. Só que isso depende mais da gente, né? Há vários anos, eu e o Juliano, né, Nando, a nossa empresa como um todo, vem nos dedicando a como inserir isso na rede, né? E agora com esse projeto Certifica Mais, que ainda é um projeto, né? Muita gente está doido para conhecer, começar, né? Mas a gente está caprichando ali em cada etapa para ser um produto que realmente vai ser único e disruptivo no Brasil para o mercado das microempresas. Nós vamos preencher uma lacuna muito grande, né, Juliano? Fala um pouco, né? Um pouco resumidamente, já falou muito do projeto Certifica Mais, mas fala um pouco resumidamente o que a gente vai resolver, como que a gente vai resolver. Acho que, para não se tornar repetitivo de todas as falas que a gente falou, o que posso falar é que o Certifica Mais ele vem para solidificar essa cultura de educação da Certifica, né? A gente, quando vem aqui, quando está presente aqui em Formiga, quando vê como a empresa se movimenta, e não só para a rede fora, né? Ela é para todo mundo, é interno. Todo mundo que quiser aprender, todo mundo que tiver disponibilidade de aprender, todo mundo que tiver disponibilidade de avançar, tem que estar junto, tem que estar aqui junto com a Certifica. E o DNA do Certifica Mais, ele é construir o maior portfólio de soluções digitais para micro e pequenas empresas do Brasil. E além de construir o maior portfólio, construir a ponte também. Essa ponte que vai ligar o nosso parceiro, o nosso ponto de distribuição ao cliente final e a dor dele. Então, construir a ponte é, de fato, entregar a cartilha e o sucesso de como vender. No livro, na cartilha do nosso parceiro, vai ter o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4. E mais do que isso, vai ter o nosso acompanhamento, o nosso time, a nossa disposição de estar junto com ele, levando toda essa informação que a gente está aqui hoje debatendo. Então, o Certifica Mais eu diria que o Certifica Mais é o resgate da maior ação que a Certifica já fez, que é pegar o carro, Heitor, e rasgar o Brasil,
com um extintor de incêndio dentro do carro, com placa de iluminação, com chave tetra, e por isso que a Certifica chegou no tamanho que ela tá. E quando a gente chegava lá, a gente sabia o que era um ponto de atendimento, a gente explicava, a gente mostrava para ele, e mais do que isso, a gente ensinava ele a vender. Né? Então, o Certifica Mais é isso. É resgatar esse DNA de presença física, virtual, digital, com o nosso parceiro. Resumindo, né, é um movimento de educação para microempresas, né, e de distribuição de ferramentas e soluções digitais. Né, se eu posso complementar a sua fala, né, todas as ferramentas aqui que eu ofereci... Tu paga meu salário, se tu quiser que eu levante, que pare de falar é agora. Todas as ferramentas que eu ofereci aqui para o Fernando, nós queremos fornecê-las através do Certifica Mais, dentro de um pacote, né, combo, um hub de soluções, onde o empresário vai poder se conectar e ter acesso a todas essas ferramentas que ele precisa, além de ter a educação empreendedora e a educação para utilizar a ferramenta. É um grande sonho. Né? É um sonho grande. Grande sonho, um sonho grande. É um sonho antigo, né? Então, é um sonho antigo. E, mais uma vez, né, bate ali no nosso DNA educador, né, de fazer a diferença na vida das pessoas, né? A gente fala com essa rede de certificação digital, a gente transformou muitas pessoas em empresários, muitas pequenas empresas em grandes empresas, né? Muitos profissionais, né, em excelentes profissionais, e a gente quer estender isso agora através da Universidade Certifica, através do Certifica Mais, para esse novo projeto também. Eu só queria, assim, vou complementar uma coisinha só. Desculpa, Heitor. Com cuidado. Assim, a gente poderia aqui hoje falar uma história linda de criação do Certifica Mais. Mas o Certifica Mais hoje só existe porque a gente cometeu muitos erros em tentar distribuir produto na rede. A gente cometeu diversos erros, erro de acreditar que o produto pronto ele se vende sozinho, erro de acreditar que a gente não precisa estar junto. A gente tem a rede, e erro de acreditar. Não. Então a gente fez uma análise de todos os nossos erros, de tudo que a gente cometeu de erro, e a gente vai cometer vários ainda, que é pra gente acertar e calibrar esse programa do Certifica Mais. Então, depois lá, daqui 3 anos, quando a gente estiver posicionado, o Brasil de Laranja, o Certifica Mais, a gente vem aqui e conta uma outra história, mas a história real é essa, é que todos os produtos que a gente lançou, que tiveram algum erro, né? Tem vários parceiros ganhando dinheiro com esses produtos, mas eles tiveram erros, eles não atingiram o objetivo que a gente queria, que era levar lá na ponta para distribuir para todo mundo, e esses erros a gente pegou, em vez da gente chorar por eles, em vez de dizer, não, o produto que está errado, onde é que a gente errou? Colocou numa cartilha e hoje a gente está aqui reconstruindo esse projeto baseado em todos esses erros. Uma pergunta polêmica agora, né? Principalmente para o nosso público, autoridade de registro, certificadoras, ponto de atendimento. Todos os nossos pontos de atendimento, as nossas ARs, elas estão aptas, na sua opinião, né, a participar do programa Certifica Mais, ou aptas a distribuir novos produtos, sejam em outra forma, com outros fornecedores que não nós, né? Você enxerga essa qualidade nessas ARs e PAs, se enxerga, né, ou não enxerga, quais são as qualidades necessárias, o que ela deve fazer, quais são os pilares necessários para que ela tenha sucesso em uma nova estratégia que é diferente hoje de só vender certificado. Né? Eu acho que aptidão é uma palavra técnica, né? Então eu não conseguiria medir a aptidão de toda a nossa rede, mas o que eu consigo dizer hoje é que talvez parte da rede, ou uma boa parte, ela ainda não fez uma disruptura necessária para vender outro produto. Porque toda vez que eu tentar vender banana pensando em certificado digital, eu não vou conseguir. Por quê? A distribuição do produto certificado é uma, a forma de vender é outra, é um produto que está no mercado há 10 anos, que já tem uma consolidação, já tem um momento diferente, e que eu, Juliano, dono de uma R, já me acostumei a fazer daquela forma. Toda vez que eu tentar vender outro produto, eu comparar, eu não vou conseguir, porque no primeiro passo que eu der já vai ser diferente. Então, acho que a primeira estrutura, a primeira pergunta necessária é a gente separar. Assim, eu louvo, a gente... Tá aqui, o programa é para dono de AR, o programa é para parceiros, mas a primeira pergunta tu tá aqui como dono de AR ou tá aqui como empresário?
né? E aí não no empresário que a gente está falando, no empresário que realmente quer utilizar toda essa bagagem que ele já tem, de distribuir certificado digital, de conectar parceiro, de relacionamento, de conseguir construir uma equipe para pegar. Agora eu vou pegar outro desafio. Eu acho que a gente vai entregar a solução completa de como vender, Heitor. Sem falsa modéstia, o que a gente está preparando para certificar mais é isso. O que a gente precisa é de uma palavra. Vamos junto. Tem coragem de deixar 3 meses de lado certificação digital e focar nisso aqui? Ou 1 mês que seja, vamos dizer assim. Então, eu acho que a aptidão se constrói. E a gente vai ter na Universidade Certifica a maior construção de aptidão para vender os produtos que já existiu no Brasil, em soluções digitais. E uma experiência própria, né? Eu empreendi no ramo de certificação digital, dei muito certo, a Certifica deu certo, cresceu, e junto com isso também o espírito empreendedor, né? Montei mais ali 10, 15 outros negócios, né? E uma falha grande que eu cometi foi achar que eu ia ter sucesso nesses outros negócios igual eu tive com a Certifica. Então, tentei repetir a mesma receita de bolo várias vezes, né? Para outros negócios. E o resultado deu errado. Né? Então, não existe a mesma receita de bolo para negócios diferentes. Né? Cada negócio é um negócio diferente, cada negócio tem as suas particularidades e deve ser estudado e analisado de forma minuciosa. Né? Acho que a principal lição que a gente tem trate como um novo negócio, aproveitando toda a experiência, né? Toda a bagagem adquirida do negócio anterior. Né? Use a estrutura, use a base. Sensacional. Mas faça diferente. Fazer uma pergunta aqui. O que é mais fácil de vender, na opinião de vocês? Software para emitir nota ou seguro de vida? Quantos por cento da população brasileira tem seguro de vida? Deve ser pouquíssimo. Não chega a 20%. Por cento? E quantos por cento das empresas que existem no Brasil precisam de um software para emitir nota? 90%. 90%. Existe uma grande empresa no Brasil que fatura mais de 4 bilhões vendendo seguro de vida, através de parceiros. Qual é o segredo? Treinamento. Vontade, treinamento, desejo de distribuir, né? Mudança da forma de levar esse produto. Então, eu renovei o meu seguro de vida ontem, né? Um que eu tenho. Tá com medo de alguma coisa? Fez os exames já todos? Renovei, tive que renovar, sou obrigado, né? Viajo muito e tudo mais. Passou o teste cardíaco? Não, fizeram? Hoje a entrevista, 7 horas da noite, não vou atender. A rapidez que foi e a facilidade. Me mandaram tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo do jeito que eu queria, tal. Então a facilidade. Então assim, você vê que a pessoa, além de ser treinada, ela se preocupa. Né? É isso, eu acho que não existe produto difícil. Existe o quanto de foco a gente quer dar naquilo, o quanto de... E o quanto do nosso lado também a gente vai entregar para o nosso parceiro. Verdade, eu acho que conectar isso vai ser o segredo do Certificar Mais. É isso aí. O Nano não deixa mentir, mas das várias pessoas que chegam aqui querendo fazer negócio conosco e querendo vender certificado, ser parceiro Certifica, né? 99% fala que está vindo atrás de novos produtos, né? Que viu que nós estamos pensando nisso, né? Que nós queremos diversificar o nosso portfólio. E as pessoas também querem, mas não sabem como começar. Né? E não é fácil mesmo, né? Realmente não sabe nem quem procurar. Sabe? Nem quem procurar, né? E aliado a isso, né? A gente falando aqui para os nossos empreendedores, mas principalmente para o mercado de certificação digital, eu comecei a Certifica Minas em 2013, né? E do dia 0 para frente, eu ouvi falar que o mercado ia acabar todos os dias. Todo ano. Então você imagina você levantar da cama pensando que sua mulher vai te largar todos os dias. Não tem como, né? Tá louco. Ou se você não sabe que se no mês que vem você vai ter dinheiro para poder pagar as suas contas, né? E isso fez com que vários companheiros nossos de mercado desistissem da certificação digital. Ou parassem, né? de investir, né? Ou parassem. Mas a gente enquanto Certifica, sabia que era um
um caminho que não tinha volta mais, né? Apesar dos riscos regulatórios, a gente sabia que cada dia que passava, tudo estava sendo mais digital, tudo estava sendo mais transação online, não tinha volta, né? Hipótese alguma. E hoje a gente tem um produto bem consolidado, mas, né, igual você falou, a forma de vender está mudando, né? Os canais de atendimento estão mudando, a facilidade de se obter um produto está mudando, o valor percebido, o agregado está mudando. Sim. Não é uma tendência só do mercado de certificação digital, todos os mercados estão altamente concorridos, com as margens muito espremidas, e isso que incentiva as empresas a buscarem multiprodutos. Por quê? Precisamos aumentar a margem, né? O upselling, o cross-selling, né? Vender uma solução acoplada na outra, melhorar o ticket médio do seu produto, entregando um pouco mais. Isso começou a fazer parte, começou a ser quase que obrigatório, né? Para as empresas em se tratando do mercado concorrido que a gente tem hoje, né? E aí, no nosso cenário de AR, de certificado digital, não é diferente. Eu até considero que estamos demorando um pouco para dar esse passo para frente. E não é demorado mesmo, né? Mas eu acredito que a gente deva acelerar nos próximos meses e anos, né? Sem dúvida. A gente tinha um canal 100% presencial, agora a gente já tem um canal semipresencial, a gente tem videoconferência, daqui a pouco a gente vai ter um canal autônomo, né? Que o certificado digital, para o cliente fazer, não vai precisar de passar por ninguém. Ele entra no site, paga o boleto, tira o certificado dele e vai embora, né? Essa mudança de canal, ela gera ameaça, mas também gera outras oportunidades. Processo mais digital, jornada do cliente. Melhor, né? Tudo leva a gente a pensar que, né, o cliente ele nos conhece já de longa data e ele tem que ser capaz de... nós temos que ter mais produtos para deixar ele mais fiel conosco. Onde eu quero chegar? E eu já te falei isso um monte de vezes. Se um empresário me compra só o certificado, ok, o ano que vem ele vai comprar de novo. Mas o ano que vem pode outra pessoa oferecer o certificado dele mais barato e ele pode comprar de outra pessoa. Só que se ele me compra o certificado e me compra o sistema e me paga o sistema todo mês, ele não vai trocar se alguém oferecer o certificado para ele vai pensar, pô, mas eu já compro o sistema do Heitor e eu vou comprar o certificado dele também. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais problemas eu resolvo para o empresário, mais eu vou ter uma capacidade de reter ele comigo e mais eu elevo o ticket médio que ele me paga todo mês. Sem dúvida nenhuma. Na matriz de retenção, se eu tenho o cliente usando 2, 3 produtos meus, dificilmente ele vai fazer essa troca. Então, eu acho que é isso. O grande objetivo desse programa é... E aí, também, assim, um cliente que tem a capacidade de fazer uma jornada digital, de se auto-certificar, ele é um cliente totalmente digital. E isso é bom. Porque se é um cliente totalmente digital, ele vai contratar outras ferramentas de forma digital. Se não minha, de alguém. Então eu tenho que ter para oferecer para ele. O cliente emitiu um certificado comigo de forma digital. O que eu faço no D1? O que eu mando para ele? Como que eu contato esse cara? Qual é a minha jornada de relacionamento? Qual é a minha jornada de ofertar outro produto? Então eu acho que o desafio ele vai estar muito mais em pensar como impactar esse cliente que se auto-certifica de outra forma, com outros negócios, com outros produtos. Então a gente costuma sempre, quando olha para o nosso mercado, a gente acha ruim as mudanças, né? E quando a gente olha como cliente, como usuário, a gente diz assim, que bom que mudou. Que bom que existe um autoatendimento no supermercado hoje, que eu não preciso mais ficar 1h30 numa fila se eu estou com 3 produtos. Que bom que eu consigo hoje passar num check-in automático de um aeroporto. Que bom que eu não preciso mais usar nenhum documento físico, está tudo no meu celular. Então, essas coisas vão facilitar, vão transformar a jornada de qualquer usuário, qualquer cliente. Cabe às empresas, que no nosso caso fornecem soluções, entender como isso se transformou e aproveitar esse novo cliente, esse novo canal de distribuição. Eu acho que é isso que a gente discute e debate todos os dias aqui. Então, resumindo, toda a R, todo o PA está pronto? Venham para a jornada com a gente. Tem oportunidade. Aptidão a gente vai preparar. Aptidão a gente vai estar à disposição para preparar. Isso. O primeiro passo precisa ser deles. Bom, para quem nos acompanha, para quem é nosso parceiro aqui na Certifica,
eu sempre falo, né? A gente tem vários momentos de interação, a gente tem vários programas para os parceiros na mesma página, direto ao ponto. A gente manda conteúdo educativo toda semana. A gente tem as portas abertas para receber todo mundo para treinamento, para mentoria. O meu contato pessoal, né, e de todos os líderes da empresa estão disponível para qualquer ajuda necessária. Mas ainda assim, a gente tem hoje quase mais de 400 distribuidores ARs, né? Poucos nos procuram querendo evoluir como empresários, evoluir como empresa, evoluir processos, né, evoluir comercialmente falando, né? A nossa, e eu falo como empresa, enquanto a gente tiver uma pessoa para educar, para melhorar, enquanto a gente tiver um cliente potencial para desenvolver, nós vamos continuar aqui, né? Mas depende do empresário, depende do que ele quer. Né? Depende da força de vontade dele. E a gente tem cases excepcionais aqui na rede, de 0 para muito volume. É fato, os parceiros nossos, os maiores, os que não só em emissão, mas estou falando assim, os que se preocupam mais com o mercado, os que pegam mais oportunidades, são realmente aqueles que ficaram próximos da gente, pra gente entender o que ele já fez que deu certo, o que fez que deu errado, entender a estratégia, onde quer chegar. Eu acho que às vezes e aí talvez seja uma forma de a gente começar a mudar o jogo. Às vezes esse parceiro nosso, a AR Distribuidor, ele nos considera só como a fábrica dele. E pelo contrário, a gente como certifica, tudo que a gente não quer ser só a fábrica dele. Tudo que a gente não pensa é fábrica. Eu acho que assim, o sonho é chegar toda vez que eu vier, certifica, toda vez que eu passar a semana aqui, a sala de reunião tá lotada de parceiro que veio para cá fazer imersão, né? Porque eu tenho certeza que esse parceiro que vem para cá fazer imersão, ele tá apto, pronto e ele vai escalar no outro dia com outros produtos, Heitor. Isso aí. Para vocês que não são parceiros, estamos esperando vocês aqui para bater um papo, né? Cara, a gente tinha conteúdo aqui para falar de novas soluções, a gente não entrou em detalhe de nenhuma solução, né? Um pouco em detalhe, tinha conteúdo para falar muito, mas acho que o intuito é só a gente apresentar a ideia mesmo. Apresentar a ideia, esclarecer o mundo de oportunidade que a gente tem, né? O potencial que a gente enxerga no nosso negócio. Todo mundo que eu sento nessa mesa, sento na mesa de reunião, eu falo, cara, o nosso negócio é muito bom hoje, mas eu tô muito animado, estou muito empolgado para os próximos 5, 10 anos. Se voou até hoje, tenho certeza que vai voar muito mais. Porque agora a gente tem uma rede grande, a gente tem capacidade de investimento, a gente tem conhecimento, a gente tem ferramenta, a gente tem contato e, cara, tá tudo propício para a gente construir, né, um ecossistema e um negócio ainda muito maior do que a gente construiu hoje. Então, sem sombra de dúvida, Fernando, Juliano, vocês fazem parte disso, né? E eu tenho certeza que esse projeto do Certifica Mais ele vai muito mais longe e nós não vamos parar, óbvio, numa rede de certificado digital, né? Queremos resolver muitos problemas, né? E principalmente o problema da educação, né? E do desenvolvimento do microempreendedor. E é gratificante ver os projetos se tornarem reais, né? E uma das coisas que eu mais admiro aqui na Certifica é esse cuidado que tem com o parceiro de sempre antecipar as coisas. Sempre antecipar o mercado. Se vai vir mudança, se vai vir alguma coisa, a Certifica está sempre pensando lá na frente. Então, assim, que é esse momento, isso do parceiro é muito bom. Esse é o momento do parceiro também contribuir, dizer assim, olha, o caminho que vocês estão pensando, talvez seja isso, a gente está à disposição, o projeto ele tá bem encaminhado, mas ele está em construção. Então, aquele parceiro que tiver uma ideia, uma visão, ou que já esteja fazendo alguma ação, procurem o Nando, procurem o Heitor, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia e a gente passa em mais detalhes como que tá o projeto, em que momento ele tá. É um prazer. E um Pix, alguma coisa. Uma próxima aqui tem que ter um vinho, nem que seja um vinhozinho. Não, né? tá faltando. Faltou aqui para. Anota aí. Pessoal, Juliano, muito obrigado pelo papo. Valeu demais, Júlio. Sempre disponível. Valeu, Fernando. Muito obrigado, Hector. Obrigado. Parabéns pelo relógio. Queria também. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenha sido um papo proveitoso e dizer que é uma honra, é um privilégio trabalhar com o Nando, com o Heitor, ser colaborador desse grande projeto da Certifica. Isso aí. Obrigado, Juliano. Obrigado, Fernando.
Para você que nos assistiu, muito obrigado, né, por ter participado desse segundo episódio do nosso podcast da Certifica ou Autenticados. Espero que tenha gostado do conteúdo. A gente volta para um próximo episódio cheio de novidades, cheio de coisa boa para você.